eu trabalho com a rede social, sei lá, desde 2016. Eu não me sinto, e sou fisioterapeuta, né? Mas não sou treinadora. Eu recebo, assim, pelo menos uma vez por dia, eu recebo uma mensagem: ah, você pode passar o seu treino para mim? Porque eu quero fazer. Cara, o que serve para mim não vai servir para a pessoa. Eu tenho certeza disso. Porque, assim, o treino que o meu treinador passa é personalizado. Ele sabe da minha rotina, ele me conhece há 9 anos, ele sabe que eu tenho 3 filhos, ele sabe que a minha vida é uma loucura. Ele entende quando eu viro para ele e falo assim: hoje eu não vou fazer tiro, tô cansada, beleza. Cara, É. ele sabe que no final eu vou entregar. Ele me conhece, Uhum. sabe? E é isso que você falou. Essa é a diferença. Isso faz toda a diferença no final, porque ele sabe que ele dá um treino personalizado para minha realidade. Então, quando alguém fala assim, Vinha, passa seu treino, eu falo, não, cara, não vou passar. É muita irresponsabilidade minha, seria muita irresponsabilidade minha passar, porque eu sei que não vai funcionar para você. Então, assim, a minha resposta sempre é: procura a ajuda de um profissional. Eu sei que a pessoa lá do outro lado deve me xingar horrores, mas eu prefiro que ela me xingue do que eu ser É. irresponsável, passar um treino que não vai servir para ela e ela se machucar e depois vir bater assim, ó, Vinha, eu fiz aquilo que você falou. Então, assim, É. eu quero dormir com a minha consciência tranquila. E obrigada por você falar isso, porque agora eu tenho respaldo de uma mestrada e doutorado. Não é Exato. mesmo? Então é muito isso, assim, eu acho que tem muita comparação também, sem a Muito. projeção da própria realidade. Então: "Ai, mas eu tenho a mesma idade que ela. Ai, mas eu tenho o mesmo tênis que ela. Não, mas eu treino no mesmo parque que ela. Mas tá, e aí?", né. Essa comparação ela faz sentido para tua realidade também, literalmente a individualidade é um ponto extremamente importante quando a gente fala, inclusive, de prevenção de lesão, mas também no sucesso da prescrição. Então, a evolução, considerando a individualidade, sempre vai ser muito mais benéfica, vai ter muito mais resultado quando a gente pensar nisso. E eu acho que esse hype, as redes sociais acabam dando uma mascarada nisso, né, a gente acaba tendo essa comparação muito fácil, muito acessível. E aí a gente vai ter E que ficar rápida, né? martelando e lembrando as pessoas da individualidade, né, da realidade de cada um, e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha para conseguir fazer com que as pessoas tenham saúde e longevidade no esporte por mais tempo. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? Você com o seu trabalho maravilhoso e, assim, cada profissional com dicas certas que ajudam, né? E não que pode atrapalhar uma pessoa, né? Falando em atrapalhar, vamos falar um pouquinho das lesões principais que, infelizmente, deve Right. bater no seu consultório com frequência e a gente quer entender por quê. Porque, assim, eu recebo também, eu falo da minha experiência como influenciadora agora, não como fisioterapeuta, que eu também sou, mas não atuo. É impressionante a quantidade de pessoas que começam a correr que tem uma canelite, que tem. É assim, eu vejo pelas postagens, canelite, tem lá trocentos mil views, que a pessoa quer tentar resolver ali vendo um vídeo. E assim, como que a gente pode evitar? Que eu acho que assim, eu acredito que tem alguma maneira num corredor iniciante, porque é muito ligado ao corredor iniciante ter canelite, um corredor iniciante ter fascite. O que a gente pode Uhum. fazer? Será que tem alguma mágica para isso acontecer? Não acontecer, quer dizer. Então, isso é bem interessante, porque não tem caminho fácil, não tem mágica, Ai, que mas pena. eu acho que o conhecimento ele vai afastando um pouco essas possibilidades e principalmente o medo, tá? Quando a gente fala da incidência de lesões na corrida, comparando ela com alguns outros esportes, ela tem uma incidência relativamente alta, tá, de lesões. Então,
A gente tem alguns estudos mostrando que aproximadamente a cada 1.000 horas de prática de corrida, a gente vai ter 12, 14 lesões. Um ponto bem importante agora, fiquem comigo. Essas lesões podem ser leves, moderadas ou graves. E o que caracteriza uma lesão? Uma lesão é algo que vai te afastar daquilo que tu tá praticando. Ela vai ter que gerar uma adaptação naquilo que tu estava fazendo. Ela vai te fazer buscar por um profissional de saúde por tratamento. Isso é uma lesão, tá? Então a gente pode ter bolha, sendo uma lesão leve. A gente pode ter uma canelite, sendo uma lesão moderada. A gente pode ter uma fratura por estresse, sendo uma lesão grave. E isso pode ir acontecendo ao longo do nosso tempo de prática. O que os estudos têm demonstrado? Qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessas lesões na corrida? É não fazer o volume adequado prescrito. O que é um volume adequado? Então, quando a gente começa a correr, a gente pensa assim: nossa, agora eu quero correr 5 quilômetros. Quando o treinador vai montar a sequência de treino para a gente fazer esses 5 quilômetros, ele não vai colocar a gente para correr 5 quilômetros todos os dias. Ele vai pensar e estruturar uma sequência de treinos para que lá no final a gente consiga e atinja esses 5 quilômetros. Esses treinos vão variar os estímulos. Eles vão ser, às vezes, intervalados, às vezes eles vão ser contínuos, às vezes vão ser lentos, outras vezes vai ser mais rápido. Assim como quando a gente vai para musculação, a gente faz um dia um treino de perna, no outro dia a gente faz um treino de braço, a gente vai trocando os grupos musculares que são trabalhados. A mesma coisa é feita nos treinos de corrida. A gente sempre corre com as pernas, mas a gente vai mudando o estímulo e trabalhando as pernas de maneira diferente. E aí a gente soma um volume de corrida, que é aquilo que a gente vai tendo de quilometragem. O que os estudos nos mostram é que o principal vilão é o volume, né? Então, é fazer mais do que aquilo que o teu corpo está preparado para fazer. E como que a gente descobre isso? A gente já tem algumas fórmulas que indicam para os treinadores, de acordo com os testes que eles nos fazem, o quanto eu estaria apto para ir correndo e qual seria um prazo para isso acontecer. Então, quanto eu preciso de tempo para chegar naquele volume final que eu quero, por exemplo, de uma maratona. E aí eles vão dizendo isso. Se por algum acaso eu acelero esse processo, né, eu posso então estar me predispondo a um aumento de volume muito brusco e ter uma lesão. Então, o primeiro ponto importante para prevenir lesão é seguir a prescrição. Não correr a mais. Tá? Ou não correr mais forte do que é para ser feito também, né? Literalmente Volume seguir e aquilo que velocidade, foi então. planejado, né? Literalmente isso. O segundo ponto que nos mostra, assim, que é um fator bem importante para risco de lesão é o sono, que muita gente negligencia. Então, às vezes, né, todo mundo agora vamos correr às 5 da manhã, porque é muito calor, então a gente tem que correr muito cedo, porque todo mundo fala assim, qual que é a pira do corredor, né, de acordar tão cedo, de ir tão cedo. Gente, é para fugir do calor, né? É literalmente para isso. Insano. Só que aí, né, para fugir do calor, eu acabo dormindo 4 horas, 5 horas. E isso não é o suficiente para mim me recuperar. Isso aumenta o meu risco de lesão consideravelmente também. Então, é um outro pilar importantíssimo, tá? A gente vai ter também alguns fatores relacionados à força, flexibilidade e mobilidade, né? Então, por isso que o trabalho não só de corrida, mas também de outras modalidades em conjunto é importantíssimo. Então, a gente precisa de um equilíbrio muscular entre as partes diferentes das nossas pernas, então a gente precisa ter isso acontecendo.
A gente vem de uma geração que passa muito tempo sentado. E a Uhum. posição sentada, ela encurta algumas musculaturas, ela enfraquece outras musculaturas que precisam estar alongadas e fortes quando a gente vai fazer o gesto esportivo da corrida. Então, não vai ser fácil para quem está assistindo, pelo contrário, não vai ser difícil para quem está assistindo essa live pensar que passa mais do que 4, 6 horas sentado por dia. Uhum. A gente tem uma rotina muito mais parada, né? E isso acaba também, então, favorecendo alguns grupos musculares a ficarem mais encurtados, ficarem mais fracos. E aí a gente vai para um gesto de corrida que exige o oposto. Então, ter uma rotina mais próxima do sedentarismo, né? Ficar muito tempo numa posição é prejudicial também. Então, fica já sempre a dica para fazer pausas, né? Levantar, se mexer, literalmente, porque ficar sentado por 8 horas é tão prejudicial para a nossa saúde, aumenta o risco de mortalidade, tanto quanto fumar ou ser obeso. Nossa. Então, às vezes a gente pensa assim: "Não, mas eu, né, tô no meu peso ideal. Não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não". Se ficar sentado é tão ruim quanto. Mas calma, temos solução. A gente já tem a comprovação também que 30 minutos de exercício físico revertem o efeito de ficar sentado. Ufa. Então a gente consegue ir, recompondo esses danos literalmente com prática de exercício físico. Então eu acho que os pilares, assim, pensando em prevenir a lesão, né, é ter muito cuidado com o volume, seguir a prescrição do treinador, e aí fecha com aquilo que a gente falou anteriormente, né, que o melhor investimento sempre vai ser o acompanhamento profissional.